Mas, ou seja, você consegue fazer na sua própria casa e isso ajuda muito a ter um bom sono, né, doutora Aramis? Com certeza, uma das prioridades para o sono é uma atividade física regular. Ou a gente seja, chama de higiene do sono. Higiene do sono, tem que fazer um exercício físico. Dormir no horário certo, né? Acordar no horário certo, ou seja, dormir cedo, né? E acordar cedo e fazer uma atividade física. Isso faz uma higiene, não só do sono, mas mental importante. Bacana, consegue dormir bem. Agora, o que cai aí no distúrbio do sono? O que acontece? Olha, distúrbios do sono, quando a gente aborda esse assunto, a gente chama de parassonias, na verdade, é o nome científico, né? São várias situações, entre elas aquelas que a gente já conversou. Pesadelo, né? Pesadelo, sonambulismo, a insônia, tudo isso a gente já comentou nos programas anteriores. Hoje a gente vai dar mais prioridade para um negócio chamado terror noturno, tá? E a cataplexia e a síndrome da alimentação noturna, né? Então, assim, falando rapidamente sobre isso, o terror noturno é mais comum em crianças, tá? Mais comum no sexo feminino. Geralmente acontece de 3 anos até 15 anos, mas pode acontecer em adulto. Isso tem a ver com, não é que nem o sonambulismo que já tem uma característica do cérebro, já tem várias alterações. Não, essa independe muito dessa parte neurotransmissora. Ele está mais relacionado à ansiedade dessa criança. Ou no que fez no dia a dia? No que ele fez no dia a dia, tá? Não tem a ver também, claro que o álcool, que nem eu falei, predispõe isso, né? Tá? Mas isso é uma característica do indivíduo inteiro, isso aí. Né? O terror noturno, o que seria? É como se fosse um pesadelo, só que ele tem aquela alteração física, aquele grito. O mais comum é a criança sentar na cama, dar um grito desesperador assim. E depois deita e volta a dormir. Depois deita e volta a dormir. E quando acorda no dia seguinte, de manhã pela manhã, não lembra. Não lembra de nada. Não lembra porque é um episódio que acontece no início do sono. É o que a gente chama no estágio 1, REM, né? Então, nesse período. Diferente do pesadelo. O pesadelo, a pessoa tem isso aí, ele se mexe, pode até falar, né? Pode até falar. Mas continua dormindo. Continua dormindo. Ele não tem esse medo, né? Não tem esse terror. E isso é ruim porque a pessoa no outro dia fica traumatizada, entre aspas, né? Apesar dela não lembrar, isso leva a situações durante o dia que, se você for pesquisar isso, ela está passando por algum estresse ou teve alguma situação angustiante ou passou por uma situação de perda, né? Ou de medo importante. Já. Tá? Então isso é o terror noturno. Tem tratamento, é fácil e tal. Quando em criança é mais indicado tratamento fitoterápico, existe isso ou não? Existe, mas o terror noturno em si é um pouco diferente do sonambulismo. O sonambulismo responde muito bem à medicação. O terror noturno entra muito a psicoterapia, entra muito a análise, sabe? É o biofeedback que a gente chama, né? Então, ver o que está acontecendo. Tá? E o ideal seria antes, por exemplo, antes de colocar a criança para dormir, umas 2 horas antes de ficar mais tranquilo, não agitar muito, influi isso aí? Influencia. E principalmente fazer a higiene do sono que eu falei. Atividade física, dormir cedo, né? Colocar ela sem situações de estresse durante o dia. A outra situação seria a cataplexia. Cataplexia? Que é isso? A cataplexia, muitos chamam de narcolepsia, são semelhantes, né? Então, assim, a cataplexia significa que é de um distúrbio genético da pessoa, né? Acontece geralmente em pessoas obesas, acima de 50 anos, né? Mas pode acontecer em adulto jovem também. São aquelas pessoas que vão numa reunião e dormem e roncam. Então fala assim, poxa, não dormiu à noite, não sei o quê. Não. Na verdade, a privação do sono, ela influencia na cataplexia, ela aumenta isso aí. Mas é um indivíduo que ele é lento durante o dia, afeta a memória, há um prejuízo grande mnemônico, né? E a pessoa se sente cansada o tempo inteiro. São surtos involuntários, a pessoa não consegue, não é porque ele foi lá, a reunião está monótona, que ele foi lá e quis dormir. Não consegue segurar. Não, ele não consegue segurar. Eu estou falando com você aqui, de repente ele pum. Sabe? Nossa. Enquanto vem um programa ou outro, a pessoa dorme aqui. São surtos de sono. Isso se chama cataplexia. Agora, também tem um outro episódio que é o surto durante o dia. Assim, não só numa situação monótona. Às vezes está falando e a pessoa cai, como se fosse uma convulsão. A pessoa até é motivo de chacota algumas vezes, né? Infelizmente, tem até no desenho do Pica-Pau, a pessoa de pé pega no sono e desmaia. Né? Então ele pega no sono por quê? Porque os músculos relaxam, determinadas musculaturas relaxam e a pessoa simplesmente, se relaxa a musculatura da perna e do joelho, você cai. Ok, vamos ouvir a Joana do Parque Presidente. Bom dia, Joana. Bom dia, Graça. Tudo bem? Tudo. Pode falar.
Eu assisto o seu programa todos os dias, não perco uma. Obrigada, Joana. É muito bom. Obrigada. Grazi, você está agora com a doutora Aramis, né? Isso. Eu sei que já não vai dar mais tempo para ele abordar sobre o problema da labirintite, que é uma perturbação de quase a metade da população brasileira. Né? Aí a gente pode falar na semana que vem, tá, Joana? Então, a senhora dorme bem? 10%. É tudo um pouco. De tudo um pouco? De tudo um pouco. Eu tento fazer meu horário, mas não adianta. Eu brigo todas as noites com labirintite. Levanto com labirintite e durmo com labirintite. Que idade a senhora tem, dona Joana? Eu tenho 57 anos. 57. Isso. E não tomo remédio, nada para ele. Eu procuro eu fazer meu medicamento. Me relaxando, tomando banho de cada meia hora, quando está atacada. Entro no banheiro, tomo banho, canto, danço. Olha, a senhora faz atividade física? Faço hidroterapia. Mas não está adiantando, não. Não está adiantando? Não está adiantando. No calor é bom para mim, né? Mas para o problema que eu tenho não está adiantando nada. Mas eu vou responder a pergunta. Tá certo. Mas o doutor Anis vai responder para a senhora agora, tá certo? Tá, ok, eu vou ficar assistindo. Okay, obrigada pela participação. Obrigada a você, tá? Tchau. Tchau. Aí, então, respondendo a pergunta dela, ela é uma mulher de 57 anos, então não é uma mulher velha, é uma mulher jovem ainda. Tem uma saúde que ela mesma comentou que ela faz hidroterapia, faz hidroginástica, né? Então é uma mulher ativa, dança. Você tem que pensar mais não só na labirintite vascular, que a gente chama, por falta de circulação, que é o caso do sedentário. E teria que pesquisar daí alguma coisa a nível de ouvido, a nível de inervação auditiva. Se ela tiver um desgaste ou uma degeneração do nervo auditivo, vai ser difícil ela curar com equilíbrios ou com ginástica. Então ela teria que ser submetida a um exame, né? Principalmente audiometria. Audiometria? Vai saber a questão dos nervos que tem ligação com o ouvido, isso? Isso tem a ver com o equilíbrio, tem tudo a ver com o labirinto, que fica dentro do ouvido interno. Aí tem que fazer esses exames, aí vai talvez usar medicamentos. Tem que fazer uma investigação para isso, e existem medicamentos que, a partir do momento que ela começa a usar, de uso crônico, isso acaba. Joia, legal, então. Agora, só para nós finalizar, doutora Aramis, que falta a gente falar? Sobre a catalepsia, que existe a cataplexia e a catalepsia. Catalepsia é aquele que o pessoal tem uma atonia no corpo, ou seja, a pessoa perde o movimento e entra num sono profundo. Ele não consegue, até a respiração dele é pequena, a frequência cardíaca dele baixa extremamente. Antigamente até você contava que foi enterrado vivo. Isso é uma catalepsia. São casos raros. Existem vários tipos, né? Mas esse é o caso patológico que a gente chama. Existem outros casos que são simples, né? Mas nesse aí é um caso patológico, importante, é raríssimo, mas existe. A pessoa tem a ver, às vezes, com doenças psiquiátricas associadas. Mas e depois de algumas horas acorda? Sozinho? Isso mesmo, minutos e horas acorda, mas você vendo ele, esse indivíduo, ele está bem rígido, a musculatura rígida, ele não respira quase. Você acha que ele está morto? Quer dizer, você, como leigo, você olha ali e fala, não, ele está morto, por quê? Porque não está respirando, não está batendo o coração, nem nada. Na verdade está, tá? Mas bem suave, lento e pouco audível. E aí depois sai desse surto. E qual que é o tratamento para isso, doutora Anis? Existem medicamentos para isso, né? Entre eles, assim, a Ritalina, né? E alguns outros mais modernos, Modafinil e tudo mais, que a pessoa usa e acaba esses surtos aí, né? Mas às vezes tem que tratar a própria doença psiquiátrica, né? Então isso às vezes pode ter uma histeria, uma esquizofrenia associada que precisa ser Ou seja, uma coisa liga a outra. Uma coisa liga a outra. Tá certo. Olha só, gente. Então são os bate-papos, quem não conseguiu ligar ainda, mas o que você quer falar, doutora? E tem o último da síndrome da alimentação noturna. É porque come demais à noite? É, porque a pessoa levanta à noite meio inconsciente só para ir lá na geladeira comer. Come e volta a dormir? Isso é bem comum. E não acorda? Não acorda, e está associado às vezes com a síndrome da perna inquieta que a gente falou. Que a gente falou na semana passada. Mas a gente vai continuar falando sobre isso, né? Também a questão da importância de dormir bem para a gente ter uma vida saudável. A higiene do sono. Aqui é a higiene do sono, que a gente pode voltar e continuar falando sobre isso, tá certo? Obrigada, doutora Anis, por hoje. Eu que agradeço. Até semana que vem. Até. Agora, nosso recado para você é da Mani, que é a nossa parceira do programa Destaque, com mais de 40 lojas do estado do Paraná, Mato Grosso e São Paulo.